Quando alguns fariseus, mestres da lei, viram Jesus comer com cobradores de impostos e outros pecadores, perguntaram a seus discípulos: por que ele come com cobradores de impostos e pecadores? Ao ouvir isso, Jesus lhes disse: as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. Não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. Palavra do Senhor. Bom dia, igreja. Precisa não. Obrigado. Tá bastante frio hoje, né? Minha mão congelando, né, João? João sabe, eu sempre falo que eu sinto um frio acima da média. Mas eu quero que o seu coração esteja como o meu aqui, ardendo. Sabe, eu nunca esqueço daqueles dois discípulos ali no caminho de Emaús, que quando ouviam a palavra do Senhor, eles falam no final que o meu coração ardia quando ele falava das Escrituras. Então que você esteja aí com esse friozinho externo, mas que seu coração esteja ardendo, sedento, carente, precisando e com muita vontade de ouvir o que o Senhor tem para você e para mim em primeiro lugar. Lembra aqueles aí acima, né, aqueles mais antigos aí, um filme de 1985, De Volta para o Futuro? O Marcelo nos chegou a levar um pouquinho aqui, né, Marcelo, quando nós nascer, nos levar lá, e hoje eu quero trazer aquele jovem Marty McFly, aquele cientista ali que com aquele carro eles iam para o futuro e viam as coisas, e hoje eu quero convidar você a nós entrarmos nessa caminhada e a nos ir no passado. Porque quando nós vamos lá no passado, assim como o Marcelo nos levou, nos arremeteu lá no que Jesus passou por todas as coisas, nós começamos a enxergar as coisas de lá, como que era, o que realmente aconteceu e o que foi, para que agora, em um futuro que chegamos, nós não venhamos a cometer alguns erros do passado, que nós fomos ensinados com os erros do passado e com os acertos também. Então vamos pegar essa jornada aí, vamos voltar lá, ver o que estava acontecendo dentro desse contexto de Marcos, no capítulo 2. Jesus, ele cura um paralítico, onde eles levam ali aquela multidão de pessoas cercada ali no capítulo 2, cercavam aquela residência, não tinha nem como entrar. Vamos imaginar lá, irmão, não imagina agora lá na sua casa, imagina lá naquele contexto, de todas as dificuldades, como que era a residência deles, onde eles moravam, e ali, cheio de pessoas, naquela impossibilidade de chegar até Jesus, 4 pessoas, 4 amigos, levam aquele paralítico até Jesus. Seu amigo tem te levado para onde? Só uma reflexão. Eles levam para Jesus e abrem ali, João, aquela dificuldade, imagina ali, e desce. E Jesus olha e se agradou daquilo, e seus pecados estão perdoados. Mas tinha algumas pessoas ali que seguiam e estavam ali sempre procurando alguma coisa de negativa. Você procura mais o negativo ou o positivo? Sempre procurando as coisas. Olha, quem é esse aí para que perdoa pecado? Só Deus perdoa pecados. Quem é esse homem? Jesus, irmão, ele conhece o meu e o seu coração. Antes que eu abra a minha boca aqui, antes que eu estivesse aqui, ele já sabia de todas as coisas. E ele já sabe de todas as coisas. Jesus conhecendo, qual que é mais difícil você dizer? Perdoar pecados ou levanta e anda? E Jesus então opera aquele milagre e fala com ele, levanta, anda, pega a sua maca, pega aí, levanta e vá para a sua casa. E todos ficaram admirados com aquilo, com o que Jesus fez. Você tem ficado admirado às vezes com o que Jesus tem feito na sua vida? Ou tem sido normal demais, natural, né? Ele tem que fazer mesmo. Ou você se admira, ou você se alegra com o que Cristo, com o que Jesus tem feito e ainda vai fazer na sua vida.
Jesus, então, aí ele sai dali, daquele lugar, e Jesus, ele vai trazer perdão a um desprezado, o chamado de Levi. Publicano, Levi, chamado, depois de convertido, Mateus, ele cobrava impostos, ele colaborava com Herodes Antipas, que por sua vez colaborava com o Império Romano. Agora imagina isso dentro daquele contexto ali. Vamos para lá. Ele colaborava com o Império Romano. Por ser a força política que ocupava, ele já ocupava a terra judaica da Palestina ali. Imagina como que eles eram vistos pelos homens. E ele colaborava, o judeu, ele colaborava. Roma e todos os que colaboravam com ela, eles eram desprezados pelos judeus. O sistema de tributação era corrupto. E a maioria dos publicanos desviavam dinheiro dos impostos para si mesmo, cobrando altíssimas taxas. E alguns estudiosos falam que chega a 50% praticamente que eles cobravam acima. Imagina como era visto Levi assentado naquela coletoria ali, Tiago. Se ele não tivesse, que eu acho que gosta de falar dos soldados, com aqueles dois, imagina ali os dois soldados com lança e tudo, cuidando dele ali, o que ia acontecer com ele? Ele ia ficar tranquilo ali, Carlos, sentado na coletoria? O que vocês acham que ia acontecer com ele? Eles iam pegar ele ali e dar nele uma boa surra, porque está fazendo isso com o seu próprio povo. Ele precisava da escolta de soldados romanos para que ele trabalhasse. Esse era o trabalho dele, E o interessante, o versículo 15 aí, de Marcos, que o Humberto leu para nós aí, ele sugere aí que essa colheita, essa coletoria onde Levi estava sentado, ela ficava ali junto ao mar da Galileia ali, e era usada para cobrar o imposto. Olha que ironia. A maioria, se ele estava ali, olha o versículo 13, capítulo 2, aí, vamos ver o que a Bíblia fala. Jesus saiu outra vez, capítulo 13 aí, para a beira-mar. Imagina, e ele vê Levi assentado nessa coletoria. Então, com certeza, aqueles pescadores pagavam impostos para Levi. Chegavam até ali e eles conheciam bem Levi. Olha bem, e como também lá na frente, no 13, que fala isso, dá a entender como na casa de Levi, lá no versículo 15, sugere que essa coletoria que Levi, onde ele ficava ali, ficava junto ao mar da Galileia, e ela era usada para cobrar impostos dos pescadores ali. Que ironia, hein? Imagina agora, Jesus, antes de tudo, olha como que Jesus trabalha. Ele escolhe, porque é Jesus que te escolheu, irmão. Não foi você que escolheu Jesus. Jesus escolhe, Kevin, 4 pescadores primeiro. André, Pedro, Tiago e João, para andar com eles, para andar com Jesus. E agora, eles deixaram o Tiago e começaram a andar com Jesus, e caminhando por ali, agora imagina o olhar deles. Jesus, esse quem é Jesus, Jesus já havia feito milagres, Jesus já havia feito várias coisas, e agora eles estão vendo, o Jesus que eles estavam seguindo ali, agora passando ali pelaquela coletoria ali. Imagina o olhar daqueles pescadores para Levi, e olhando, nós agora estamos com Jesus. Não é assim, irmão? Nós agora estamos com Jesus. Aí ele, assentado na coletoria. Imagina o que um olhava para o outro e dizia ali, Carlinhos, naquele momento. Olha lá, cobrador de impostos, coitado, judeu, está condenado ao inferno. Muitas das vezes você faz isso. Muitas das vezes eu faço isso. Com os nossos julgamentos, confundimos, misturamos todas as bolas, porque Jesus nos chamou para anunciar o Evangelho, não para julgar as pessoas. Deixa que a própria palavra os julga. E eles ali olhando ali, e agora, Jesus é na cabecinha deles ali, Jesus não vai nem olhar ali para ele, o cobrador de impostos. E para surpresa deles, Jesus fita os olhos. Imagina, quando Jesus fitou os olhos em você, meu irmão. Lá onde você estava,
Aqueles aí que, como eu, não nasceram em berço cristão, e olhou para você e falou assim, segue-me. E te chamou. Que privilégio, meu irmão. Que privilégio você tem, nós temos de estarmos aqui hoje como família de Jesus. E Jesus olha para ele e o chama. Agora imagina a cara dos pescadores ali que foram chamados ali, de André, de Pedro, Tiago, olham para a cara do outro, não acredito. Olha quem que ele está chamando. Ele não conhece, ele não deve saber o que ele faz com o povo. Olha quem que ele está chamando. Olha quem que ele chamou. Ele me chamou. Ele te chamou, Gil. Ele chamou a cada um de nós aqui, com o seu olhar, com o seu amor, com a sua misericórdia. E a cabeça deles, como que deve ter ficado ali, confundindo tudo ali. Jesus escolhe 4 pescadores para segui-lo e estabelecer o reino. E agora ele acrescenta um publicano, cobrador de impostos. E aí, imagina o olhar dos 4 para Levi naquele momento. Imagina agora o olhar de Jesus. Porque o olhar dos 4 nós sabemos. Porque muitas das vezes nós temos esse olhar para as pessoas aí fora. Pecador. Miserável. Cachaceiro. Drogado. Prostituta. O olhar de Jesus foi esse. E o olhar de Jesus não é esse para as pessoas que estão aí fora. Porque ele não me olhou da forma que eu era. E ele não olha para você também da forma que você é. Um pecador que carece da graça e da misericórdia dele o tempo todo. Assim somos nós. Mesmo os cristãos, lavados e remidos no sangue dele, carecemos o tempo todo da sua graça e da sua misericórdia. Porque se não for pela graça, eu sempre uso essa frase, nenhum de nós, desde aqui até o último ali, vamos chegar ao céu. Você não é bonzinho, irmão? Você não é bonzinho, André? Eu não sou. Nós não somos bonzinhos, irmão, não é? O bom é Deus. Nós não somos bonzinhos, não. Ele nos amou primeiro. Aí agora continuando, né? Vamos dar. Jesus ele sai outra vez para a beira-mar e uma grande multidão aproximou e ele começou a ensiná-los, porque Jesus ele não perde o foco. Ele não perdeu o seu foco. A multidão se aproxima e Jesus começou a ensinar o propósito de Jesus, o foco de Jesus, anunciar o reino dos céus naquele momento. Passando por ali, viu Levi sentado na coletoria, em um lugar onde muitos os desprezavam, julgavam. Imagina quantas e quantas cabeças se meneavam e se balançavam quando passavam por ele. Imagina quantas vezes, quantas palavras, quantas ofensas, quantas palavras de ladrão ele não deve ter ouvido ali. Quando as pessoas, ladrão, ladrão, ladrão. E quando Jesus olha para ele e o chama, ele se quebra. Surpresa para muitos. Mas para Jesus não. Ele se quebra. E ele deixa tudo. Lucas fala que ele deixa tudo. Ele deixa tudo e segue Jesus. Jesus olha para ele com misericórdia, com compaixão e o chamou. Mudança total em sua vida. Deixou tudo para trás. Tanto é que esse Levi, que é Mateus, que ele vai e ele escreve em Mateus para nós que aonde está o seu tesouro, aí também está o seu coração. Porque para ele, quando ele teve um encontro com Jesus, Jesus o chama, ele já não importava mais com todas aquelas coisas. Ele deixou tudo para trás. Os pescadores, se arrependessem e voltassem para trás, Carlinhos, eles voltavam a pescar. Será que Levi ele voltaria a ser cobrador de impostos novamente? Não, porque ele abandonou. Ele tomou uma decisão firme. Eu vou seguir esse homem. Eu vou seguir esse homem. Ele tem alguma coisa para mim. Ele tem alguma coisa de diferente. Ele me olhou de uma outra forma. Ele não me condenou. Ele me amou, ele me chamou. Nós precisamos ser amados.
Nós temos essa necessidade de sermos amados, de sermos abraçados, de sermos acolhidos, mesmo nas nossas dificuldades. Sabe aquele pecado que eu tenho, que você tem, que você luta contra ele, Roberto? Você não quer que eu chegue e jogue ele na sua cara. Olha aí, irmão. Você quer que eu te dê um abraço? E que nós vamos caminhar juntos? E que a palavra de Jesus, por si só, ela vai te transformando, e você vai transformando em uma nova criatura, e aquilo vai ficando para trás. Nós não precisamos de dedos apontados. Nós não precisamos disso. E o interessante, agora no versículo 15, Levi, ele depois diz que, passando por ali, ele viu Levi, no 14, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse, siga-me. Levi levantou-se e o seguiu. No versículo 15, durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam. Na versão, Lucas fala que ele dá um banquete, ele faz uma festa. Depois que ele... E olha que muitos que foram para ali, imagina as amizades que ele tinha ali, de muitos publicanos também, que eram como ele ali, Andrezinho. Aqueles que tinham algum contato com ele, muitos estavam cercando ali Jesus, queriam ouvir, ensinar, mas o convívio dele era aquele. Ele vivia no meio daqueles também, que usavam da sua mesma profissão. Muitos ali, quando ele dá esse banquete, Levi dá um banquete em sua casa, Lucas 5,29 diz, um grande banquete. Muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus. Te assustaria, né? Você ficava de boca aberta, né? Não é, Tiago? Jesus faz tantas coisas. Fala do reino. Se assentou para comer com um bando de publicanos e pecadores. Agora, eu não vou assentar com esses homens. Eu não. Eu sou convertido. Eu não vou ficar com Jesus. Muitos ali deixaram, os fariseus não tiveram o privilégio de se assentar na mesa com Jesus, de aproveitar, de estar junto com o mestre, de sugar, de puxar mais dele o que ele tinha para dar, porque eles estavam preocupados com a sua religião, preocupados com os seus preconceitos já em sua cabeça e deixaram de aproveitar o melhor, porque na mesa ali é onde que as coisas vão sendo tratadas. É com qualquer um, irmão, que você gosta de assentar e comer? Não é. Jesus se sentou com aqueles homens ali, imagina, igual, né, fala ali, as mesas totalmente diferentes, não é hoje igual hoje, imagina, já foi mostrado aqui alguns exemplos, né, tem alguns estudos que dizem que eram várias mesas como se fossem U's, que o anfitrião ficava no meio e todos, né, jogavam a perna para trás e se assentavam e debruçavam, né, e olhando para ele. E muitas vezes, irmão, nós podemos estar perdendo a oportunidade de estar tendo uma comunhão mais profunda com Jesus, porque nós estamos preocupados com a nossa religião que criamos dentro da nossa cabeça. Não é nem com o que Jesus ensinou, porque os fariseus, eles seguiam bem o que Jesus ensinava, e eles ainda aumentavam mais porque eles queriam, não, vamos fazer isso aqui, mas está pouco, vamos aumentar mais um pouquinho a dificuldade, porque nós queremos ser bem diferentes. Mas o interessante é que Jesus, ele andava com pecadores, ele comia com pecadores, mas ele nunca se contaminou com eles. Ele nunca se assentou, Marcelo, para fazer parte e fazer farra no meio dos pecadores. Ele nunca pecou. Isso não é um incentivo, não é um ensino de assentarmos e pecarmos e vamos viver uma vida de qualquer jeito, de forma alguma. Porque se você conhece o Jesus que você serve, você pode estar nos lugares, porque ele não está só aqui conosco agora não, irmão. Ou é só hoje? Como o Marcelo disse aqui, é só hoje? É só no domingo? Você sente a presença, você sente o que é o cristianismo, o que você é diante do seu Senhor? Você é um servo dele? Não.
para muitos ali, eles ficaram espantados. Ele come com pecadores. 16, e os mestres da lei, que eram os fariseus, sempre estavam ao redor, querendo pegar algo de errado. Trocaram estar na mesa com Jesus, para poder questionar. E muitas das vezes, nada mudou. Muitas das vezes deixamos de assentar, de estar à mesa com o nosso mestre, de estarmos aproveitando o que ele tem para nós, porque nós ficamos preocupados, não em mostrar o amor de Jesus, de mostrar a sua misericórdia, mas é de apontar o dedo e dizer, esse não merece. Você merece? Você merecia o que Jesus fez por você? Você se acha digno de Jesus ter morrido por você? Eu não me acho nem um pouquinho digno de Jesus ter morrido para mim, pelos meus pecados. E a verdade é que nenhum de nós merecemos o sacrifício de Jesus na cruz. Mas muitas das vezes, não é, João? Queremos olhar para as pessoas e dizer quem merece e quem não merece. Esse merece. Não, esse é bom. Esse eu vou falar de Jesus para ele. Esse eu vou ter um pouco mais de paciência com ele, João, porque esse é bom. E aí, irmão? Você vê o exterior. Olha quem foi Levi, o que ele foi. Deixou tudo. E foi um grande discípulo de Jesus. Se fosse pelos 4 antes, né, às vezes ele não seria, porque ele é cobrador de impostos. Pecador, esse não merece. Eles trocaram estar à mesa com Jesus para questionar e nada mudou. Que triste. Porque não perguntaram diretamente. O interessante é que, continuando o texto aí, ó, ele falando, ele na refeição, na casa, os publicanos, os pecadores estavam comendo com Jesus, seus discípulos, pois haviam muitos que o seguiam. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, viram o que estava acontecendo ali, né, eles realmente ficam de fora, olhando, querendo apontar algum erro. Deixa eu ver aqui quem está errando aqui, porque eu quero ir lá e eu quero apontar ali, ó Carlinhos, está acontecendo isso aqui, está acontecendo aquilo ali, tá? Mas eu não estou preocupado comigo, não. Eu estou preocupado ali com a vida do meu irmão, eu quero saber se ele está errando alguma coisa, porque ele não pode. Por muitas vezes nós somos ensinados, irmão, que não podíamos nem tomar a ceia se você estivesse em pecado. Eu não sei se você já aprendeu assim, eu já aprendi isso. Você pecou, você não toma ceia, não. Toma não, porque... Espera, irmão, você ser digno 100% para você participar da mesa de Jesus, você vai ver o dia que você vai participar. Sabe que dia? Nunca. 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 Não viva no pecado. Lute contra o seu pecado. Mas quando você pecar, não é para mim não, tá? Que eu vou estar pecando. Olha para Jesus. Olha para Ele. Porque Ele tem olhar de misericórdia. Ele tem olhar de amor. Ele vai te abraçar novamente e vai dizer, não vai embora não, Ronei. Vem aqui porque você é o meu filho. Porque por mim, Ronei, muitas vezes nós fazemos isso. Mano. Olhar de justiça o tempo todo. Eu só quero a justiça, irmão. Só quero a justiça. Só quero apenas julgar aqui a justiça. Julgar, e muitas das vezes eu já julgo, eu já condeno, eu já bato o martelo. Pronto, acabou. Como se eu tivesse autoridade para isso. Nem eu, você, nem ninguém aqui nessa terra tem autoridade, irmão. Porque a última palavra é dele. Então olha para ele. Então que eles estavam ali de fora e olhando, né? Eles continuam, né? Os fariseus que vinham comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus, por que ele não come com publicanos? Por que ele come com publicanos e pecadores? Por que eles não perguntaram para Jesus? Por que eles não foram diretamente e perguntaram para Jesus? É porque, às vezes, é melhor eu ir no meu irmão aqui, o Carlinhos.
Joãozinho está assim, o João está assim. O João está aqui, ó. Eu posso chegar até a ele. Aí, sabe o que acontece, irmão, se nós não tomarmos cuidado com isso? Ficamos nos corredores, falando ao irmão, você viu, o irmão está em pecado. Por que eles não foram diretamente em Jesus e falaram para ele? Ore pelo seu irmão mais do que você tem orado. Se você acha que eu tenho alguma falha, porque eu tenho, ore mais por mim. E da mesma forma, quando eu vejo alguma falha no meu irmão, porque ele tem, e ele sabe que ele tem, eu devo orar mais para ele. Ter mais misericórdia, ter mais compaixão, do que aquela dureza. Porque às vezes, sabe, não é, Carlinhos? Às vezes o que acontece é, eu não passo por uma dificuldade, por aquela luta, eu não tenho aquele pecado, eu não passo por ele. Mas eu passo por outros. Mas eu começo a olhar aquele ali e não tenho um pingo de misericórdia, um pingo de compaixão com o meu irmão, com a minha irmã, com a dificuldade, com a luta que ele tem. Não consigo enxergar como Jesus enxerga. Mas, quando é a minha vez, aí eu quero que o Tiago já tenha olhado de misericórdia. Porque senão, a igreja ali do Alípio de Melo não ama ninguém, eles já estão condenados. Mas e eu? Quando você mais precisou de mim, o que é que eu fiz? Eu te estendi a mão, ou eu apenas passei de largo com o meu cristianismo, com o meu evangelho? Eu passei de largo porque eu tenho outras coisas para resolver no reino. Vai passando de largo aí para você ver o que vai acontecer. Não conta com a misericórdia do Senhor, não. E ele continua dizendo, e eles falam isso aí, quando eles não perguntaram para Jesus, para poder questionar, e nada mudou. Isso é triste. Por que não perguntaram para ele? O que temos escolhido hoje em dia? Estar na mesa ou estarmos nos corredores, levantando questões que não vão nos levar a lugar algum, Jaime? Mas às vezes, eu quero levantar questões e polêmicas no meio da irmandade. Nós devemos tomar cuidado com isso. Porque o nosso chamado não é para esse, não. Nós não fomos chamados para isso. Ao contrário, o nosso chamado é para anunciar Jesus para todos. E quando eu preciso, quando eu tenho a necessidade, é o Evangelho que vai me mudar, é o Evangelho que vai nos curar, é a palavra de Deus que tem o poder, irmão. Não é o meu julgamento e nem o seu, não vai mudar em nada. Pelo contrário, muitas vezes nós podemos matar uma pessoa que ainda está viva, não vai nos levar a lugar nenhum. E Jesus, agora o que Jesus fala para eles aí no final, olha, Jesus conhecendo o meu coração, o coração de cada um de nós aqui, ouvindo isso, Jesus lhes disse, não são os que têm saúde, não são os sãos que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Irmãos, vamos ficar muito atentos para não nos acharmos justos demais. Porque nós somos justificados diante de Cristo, porque Ele nos justifica. Não é o que você faz, Marquinhos, que te justifica diante de Jesus. Não é o que eu faço que me justifica diante dele. Eu já fui justificado pelo sangue de Cristo na cruz do Calvário. Você já foi justificado pelo sangue de Cristo na cruz do Calvário, meu irmão. Então, não vamos nos achar justos demais não, né, irmão? Colocarmos em um patamar acima da média. Eu estou acima dos irmãos. Apesar de conta, eu não peco, eu não faço aquilo que ele faz. Eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não faço... Isso é coisa de hipócrita, fariseu, irmão.
Tenha misericórdia do seu irmão. Se você ou eu temos esse pensamento, estou dizendo que você pensa assim, mas se vaga isso em nossa cabeça, vamos pedir a Deus, que o Espírito Santo, que tire isso logo de nós, porque isso não é de Deus, isso não é a vontade de Deus. Nos achamos melhores do que os outros. É o contrário. É olhar, é ter misericórdia. Mateus 9,13, interessante que Jesus tratando dentro disso aí, né, nos evangelhos sinóticos aí, Jesus no Mateus 9,13, ele fala para eles assim, olha, vão aprender o que significa isso. Agora nós voltamos para cá, de volta, estamos aqui novamente. Jesus está falando para mim e para você hoje. Ronaldo, cada um aqui, para você, não é para o seu irmão do lado, não pensa assim, o Eduardo vai, agora é com ele, é com o Cláudio, não, é com você, irmão, é comigo. Jesus está dizendo, da forma que ele disse lá, ele está dizendo, quando passar essas coisas em nossa mente, é para você, é para mim, não é para o seu irmão do lado, não. Vou falar aqui para minha esposa, né? Agora minha esposa vai ouvir. Que é isso, irmão? Jesus está dizendo para ele, vai dizer assim na hora. Vão aprender. Alipe de Melo, todos nós aqui, vamos aprender. Não que você já não saiba, mas vamos trazer o do passado para aprendermos e não cometer esse erro aqui agora. Continuar cometendo erro, se é que estamos nele. Vão aprender o que significa isso. Desejo misericórdia, não sacrifício. Muitas das vezes, irmão, você quer sacrificar demais, você se sacrifica demais, você faz um monte de coisas em nome de Jesus. Eu faço um monte de coisas em nome de Jesus. Trabalhamos, não para sermos preguiçosos no reino, porque Deus está chamando trabalhadores, não preguiçosos. Né? A preguiça não é de Deus. Mas quando você faz, quando você busca, quando você trabalha no reino, Ele está chamando, primeiro que eu e você devemos ter, não é pelo sacrifício que você faz, não é pelo que você acha que é sacrifício. Isso estou sacrificando, vou sacrificar o meu melhor, vou sacrificar isso, vou sacrificar aquilo. Mas, meu irmão, não tem um pingo de misericórdia de ninguém. Tem misericórdia de ninguém, mas eu vou sacrificar. Vou fazer, vou trabalhar para... Mas não ama, nem consegue amar ninguém. Não consegue ter um olhar de misericórdia. Não consegue ter um olhar de amor. Não consegue sentir, ter compaixão do outro de forma alguma. Mas eu estou sacrificando. Jesus está falando para mim e para você hoje. Eu quero misericórdia, não sacrifício. Porque o meu e o seu sacrifício, sem misericórdia, não vale nada. Não vale nada, irmão. E não vai adiantar de nada fazermos tanto fazer, tantas coisas, e não ter amor, não ter misericórdia de ninguém. Que Deus nos abençoe, que possamos ter um coração misericordioso, poder se compadecer dos nossos irmãos, das lutas, daqueles lá de fora. Eles precisam ouvir a palavra do Senhor, ouvir o que é Jesus. Não vamos ser seletivos não, meus irmãos. Esse merece. Esse não merece, porque eu e você não sabemos de nada, não sabemos quem merece, porque não foi me dado essa autoridade e nem para você. Jesus morreu para que todos tenham vida. Aqueles que quiserem, a porta está aberta para eles. Deus nos abençoe. Até um cântico, meu irmão, ou oração. Deus nos abençoe, irmão. Obrigado pela paciência. Irmãos, por favor, fique de pé, vamos terminar.